Boa noite, galera. Esperar o pessoal entrar aí. Boa noite. Tô esperando a galera ir entrando aí, tá bom, gente? Boa noite, Tatu Studio. Boa noite, Júlio. Magno também, boa noite. Vinícius, boa noite também. Galera, hoje a nossa live é com o Cris, tá bom? Daqui a pouco ele vai estar entrando aí. Boa noite, Emanuele, né? Boa noite pro pessoal que tá entrando aí. A nossa live hoje é com o Cris. Ele vai estar se apresentando aí para vocês, tá bom? Acredito que ele vai estar passando para vocês vários assuntos interessantes, tá? A história dele é incrível. Ele vai estar falando aí para vocês, tá bom? Boa noite a todos que estão entrando aí na live. Quem quiser pode estar compartilhando essa live, tá bom? Com seus amigos, para eles estarem assistindo. Espera aí, gente. Tô esperando, tá bom? Ele tá entrando aí pra gente começar. Vou aproveitar, galera, esse tempo para estar falando para vocês, tá? Que nós estaremos fazendo um sorteio com coisas que vocês já pediram a gente, tá bom? Vocês já entraram em contato pelo status, pelos stories, tá bom? E a gente está preparando esse sorteio. Esperar tá entrando. Só um minutinho, tá, galera? Daqui a pouco ele vai estar chegando aí e a gente vai estar conversando. Júlio, falou na live que vai ficar me devendo um açaí. Então, todos vocês que estão assistindo estão de prova. Júlio tá me devendo um açaí. Boa noite, pessoal que tá chegando aí. Santos BJJ, Chicão, Ricardo Rezende. Sejam todos bem-vindos. Flávio Amaral também entrou. Boa noite, Flávio. Academia Rodrigo. Boa noite.
Pedro. Boa noite. Pessoal, aproveita esse tempinho, vai se inscrevendo lá no nosso canal no YouTube, tá bom? Nosso canal do YouTube é CBJJI, tá bom? Entra lá, nós já postamos todas as lives que a gente já fez. Já estão postadas lá. A live do Matheus, que a gente fez com o Matheus, que foi às 6 horas hoje, a gente já postou lá também. Então se inscreve, entra lá, porque a gente tem falado assuntos interessantes e as dúvidas do pessoal a gente tem respondido e colocado lá. Então talvez sejam dúvidas de vocês aí também, tá bom? Para estar assistindo. Eu tô esperando o Cris entrar e assim que ele entrar a gente vai estar conversando. Se vocês quiserem já deixar alguma pergunta, eu vou estar lendo para ele, tá bom? E a gente vai estar interagindo aqui com vocês. Durante a live também, se vocês quiserem deixar pergunta, a gente vai estar lendo de qualquer forma, tá? Para estar passando para ele. Boa noite para o pessoal que está entrando. O Wallace, Keila, Gilvan. Boa noite para vocês, tá, galera? Se vocês quiserem, pode, né, tá compartilhando com os amigos de vocês para eles estarem assistindo. O Wellington. O Chicão. Põe na conta do Júlio, Chicão. Vamos cobrando ele aí. Pagar um monte de açaí. Galera, eu tô só aguardando, tá? O Cris tá entrando. Daqui a pouco ele vai estar aqui conosco, tá bom? Ele vai estar contando a história dele, como que é a trajetória, né, dele. Ele tem várias formações, né? Formado em educação física, né? Teve mais uma formação esse ano. Eu não vou falar muito sobre ele, porque ele vai se apresentar aqui. Mas eu já tô adiantando para vocês, tá bom? Aí, ele já entrou, vou estar convidando aqui. Vamos lá. Quem pode estar deixando pergunta, tá, gente? Olá, boa noite. Boa noite, Noemi, tudo bom? Tudo bem? Eu já quero começar agradecendo por você ter aceitado o nosso convite, né, de estar fazendo essa live aqui com a gente. Eu já adiantei um pouquinho pro pessoal sobre você, mas eu quero deixar esse espaço aí para você estar se apresentando, tá bom? É, E eu também deixei o espaço para a galera estar fazendo pergunta. Aí o tempo aí eu vou lendo aqui para você, tá bom? Mas pode se Sem, apresentar aí para o pessoal. sem problemas. Pessoal, primeiramente, boa noite a todos vocês, tá? Boa noite, Noemi. Meu nome é Chris Macper, eu sou artista marcial, sou líder da Escola de Artes Marciais Team Macper, aqui de Viçosa, Minas Gerais. Sou presidente do Instituto Macper de Artes Marciais, nós temos um projeto filantrópico também, nós trabalhamos com crianças, adolescentes, nós fazemos trabalho também na APAC aqui de Viçosa, onde eu leciono para recuperandos do regime fechado, certo? Nós já fizemos trabalho fora do país, tivemos um trabalho durante 48 dias na Colômbia, em parceria com uma instituição filantrópica de lá. Sou atleta profissional de MMA, alguns já acompanham um pouco disso.
E sou atualmente o primeiro e único homem trans dentro do MMA. Então, assumidamente, o único homem trans que nós temos dentro dessa modalidade esportiva. Sou formado em Educação Física pela Universidade Federal de Viçosa, dentro do âmbito da licenciatura, e eu estou fechando, esse vai ser meu último período dentro do bacharelado também. Estou encerrando a cota e esperando a pandemia passar para poder fechar esse processo. O Ricardo Rezende colocou aqui, Cris é fera da minha região, super profissional. Então, eu conheço o Ricardo há algum tempo, acompanha uma fera do jiu-jitsu, é um cara que tem conquistado título após título aí direto. Participamos do evento dele, ele fez o primeiro Evalia Challenge de jiu-jitsu, se não me falha a memória, esse era o nome. Foi em 2017, e ele pode me corrigir se eu estiver errado aqui, mas se não me falha foi em 2017, nós levamos a molecadinha do Instituto, foi um evento super organizado, foi muito bacana. Então, abraço para o Ricardo aí, muito sucesso ainda na carreira. É, eu queria falar pro pessoal, né? Eu tava assistindo. Aí o Ricardo colocou isso mesmo. Eu tava assistindo uma das entrevistas que o Cris deu, né? Ele até que me mandou o link, eu tava assistindo aqui, e eu achei muito interessante a parte que ele tava falando, né? Ele já contou aqui na live que ele foi o primeiro homem trans, né? O primeiro homem trans, né, do esporte. E eu estava vendo, né, e ele comentou que em 2018, né, saiu essa matéria com o Cris, e as pessoas, né, no meio não leu muito ou não compartilharam tanto, mas eu creio que essa live aqui é uma oportunidade para todos vocês, né, estarem aí tirando experiências. Ele vai estar falando mais para vocês aí do que ele tem vivido, do que ele já viveu o que ele já viveu nesse meio, né? Se eu não me engano, são 14 ou 15 anos, né? No 14. esporte. É. Então, tem muita história, né, para contar. E vocês, galera, que estão assistindo, se quiser, pode estar convidando outros amigos para estar assistindo, para compartilhar dessa experiência aí. Pode deixar as perguntas também aí, tá bom? Eu queria que você contasse isso pra gente, Cris. Com a sua experiência, né? O que que você já passou. Então, puxando aí um pouquinho o gancho para vocês, né? Eu comecei na minha carreira em 2007, 2006 para 2007, né? Eu comecei um projeto social de Rapidô Olímpico na época. Só que barulho de moto vai rolar direto, tá? Isso aqui, só Jesus na causa. E O que do meu de ocorre? gente gritando. É, então, o que ocorre? Eu comecei em 2006, eu comecei um projeto social através do meu irmão. E assim, eu passei um período de tempo curto dentro do Rapkido Olímpico, né? Nós chegamos a migrar para outro estilo chamado Sundiaquan. Passei esse período de tempo. No dia 11 de janeiro de 2010, exatamente, eu iniciei no Jiu-Jitsu, na Academia Paivatinha aqui de Viçosa, com CC Arlindo Paiva. E exatamente um ano depois, na mesma data, no ano seguinte, eu ingressei no Muay Thai, também ainda dentro da Paivatinha. E nesse meio período foi quando eu migrei do estilo de Rapido Sondiacon até então para o estilo Wonkisu, do grão-mestre Francisco Andrés Taboada. Ele reside em São José dos Campos, ele é argentino, natural. E eu migrei para esse estilo, desde então eu sigo a confederação, né, a International Federation of Korean Martial Arts, que é a federação dele. E no Muay Thai, depois de algum tempo, eu me mantive aí com o Cruz Gilbert Almeida, certo? Nós seguimos aí o sistema da PMF, do mestre Paruginoy Sossanchai, uma verdadeira lenda do Muay Thai. Ele tem 400 lutas para mais de Muay Thai, é uma verdadeira referência. Fez a luta do século de Muay Thai no Lumpinee Stadium, é um cara extremamente conhecido, uma grande referência do Muay Thai. E foi nesse período, quando eu iniciei o Jiu-Jitsu, foi quando eu saí, não é, do Rapkido Sondiaquan, da instituição a qual eu pertencia, e isso já foi por um processo que envolveu um bocado de preconceito. Então, foi a primeira vez que eu me deparei com isso. O que ocorre?
E aí no processo aí vai ser até bacana e primeiramente, mais uma vez, eu quero agradecer a oportunidade. Eu acho muito bacana da parte dessa instituição falar sobre isso, porque como eu falei em outras oportunidades, o jiu-jitsu é hoje, dentre todas as modalidades que eu posso falar, dentro das artes marciais, das lutas, enfim, modalidades esportivas de combate, sistema de combate, é uma das que mais tem preconceito, que é mais machista, infelizmente, e aí eu não posso nem colocar isso como uma culpa direta do próprio sistema do jiu-jitsu, mas isso é muita falta de informação também. Eu dei uma entrevista há muito pouco tempo, né, eu inclusive te enviei do MMA Premium, onde eu falei sobre isso. Tudo aquilo que nós desconhecemos pode gerar uma série de coisas. Então, diante de algo que eu não conheço, eu posso criar uma revolta, eu posso gerar violência a partir disso, porque essa falta de conhecimento vai me trazer esse tipo de reação. Eu posso simplesmente não querer falar sobre isso e negar o assunto, porque é algo que não tange a mim ou não é algo referente à minha tradição, à minha cultura. Então, são vários os fatores envolvidos nisso. Então, ter uma instituição que vai trazer isso à tona é muito importante justamente para que nós possamos conversar aí de forma aberta, esclarecer isso, aclarar isso. Não adianta nós simplesmente chegarmos aqui e queremos forçar essa situação. Isso eu acho que não é o caminho. Você forçar uma informação, você forçar uma aceitação não é o caminho. Então, partindo desse princípio, eu já agradeço a oportunidade. Eu acho que iniciar com um pontapé maravilhoso. Eu acho que é iniciar com o pé direito. Uma confederação que já traz essa oportunidade. Eu agradeço ao professor Acácio por ter trazido essa oportunidade à tona. Isso já é de suma importância. Então, que sirva de exemplo também para outras instituições, tá? Então, dando continuidade, o que ocorre? E aí eu vou ter que trazer, logicamente, é impossível falar do meu artístico marcial não falar da minha vida pessoal, está completamente atrelado. Eu me reconheci, e aí foi quando eu assumi isso para minha família, não é? Em 2000 eu estava com 14 anos, eu posso colocar aí que era 2006, 2007, atualmente 2007. Foi quando eu trouxe isso para minha família pela primeira vez. E aí eu tinha me assumido como lésbica. Porque até então, eu sou da geração GLS. Não é? Então, anteriormente, nós tínhamos essas três siglas como parâmetro, né? As festas, as movimentações todas eram GLS, então, gays, lésbicas e simpatizantes. Duas terminologias que fazem menção apenas à sexualidade. Eu vou explicar isso para vocês aqui também, para vocês entenderem a diferença entre os três, e até a gente migrar aí para o que de fato tange ao esporte, ao jiu-jitsu propriamente dito, tá? Vou linkar tudo isso aqui para vocês. Então, o que ocorre? Nessa fase, se nós temos ainda um acesso à informação baixo no MBA, eu posso falar que ainda há um baixo acesso a isso. Naquela época era muito menor, era extremamente menor. Verdade. Certo? Então, assim, tu fatalmente viveu essa fase aí de ouvir falar sobre, e nós não falávamos, por exemplo, de transgêneros, nós não falávamos de transexuais, muito raro travestis, mas nós não tínhamos essa nomenclatura. Nós não falávamos de transgêneros. Então, na minha cabeça, bom, eu era uma lésbica masculina. Eu era uma lésbica, como dizem, para um e outro ativa, talvez. Existiam várias terminologias. Para a sexualidade sempre foi isso que nós tivemos. E foi como eu me assumi para minha família. E nessa época, eu lembro que quando eu saí, na verdade eu não saí, mas me expulsaram da equipe por conta de um relacionamento que eu tive. E as mães das alunas, era um projeto social, as mães das alunas de uma das cidades onde havia esse projeto social começaram a se revoltar com a minha presença lá dentro, como se eu fosse influenciar as filhas delas. E aí foi quando o meu antigo mestre chamou né, não chegou a chamar, minha mãe e eu fomos até ele para falar sobre isso, ele deixou claro que não me queria mais na equipe, por conta dessa situação. Dali eu já peguei, migrei, deixei isso para trás e segui a minha carreira aí com o restante sem deixar o Hapkido. Eu me dedico aí desde 2006, tanto ao Hapkido Unksu, eu sou faixa preta segundo dan hoje de Hapkido Unksu, primeiro dan de Hapkido Sonjaquan, sou faixa preta de Jiu-Jitsu desde 2007, sou prajé de preto de Muay Thai pela PMF e
estou em processo de homologação para faixa preta de taekwondo tradicional. Então, desde então, eu mantive seguindo todos eles. Então, passado isso, eu vim seguindo, competindo na categoria feminina normalmente, certo? E foi quando, em 2015, eu conversei com minha mãe primeiramente sobre isso, onde pela primeira vez eu tomei um referencial, começou a surgir na mídia, e nós tivemos Tami Miranda, filha da Gretchen, nós tivemos atores que falaram sobre isso, o Tarso Brant, que é um ator, falou sobre isso na mídia, começou a surgir referenciais dos transgêneros, certo? Transgêneros e transexuais, eu vou trazer isso para vocês aqui. E foi ali que eu trouxe isso direto. Ali eu me identifiquei, ali eu fui compreender o que de fato era a minha essência, o que de fato eu sentia. Eu era um homem trans e eu não sabia disso. Por conta dessa não identificação, eu não tinha parâmetros para compreender. Eu me via ali numa situação muito abstrata, onde eu não me enquadrava nem no meio hétero e nem no meio GLS até então, e eu ficava numa situação onde eu flutuava entre um e outro, e eu não me identificava, eu me sentia um homem por dentro, mas eu via que tinha algo errado e ali no meio daquela sociedade também eu não conseguia me identificar de alguma forma, mas não tinha um parâmetro referencial. E foi quando eu vi que de fato existia isso, de fato havia outras pessoas como eu, e aí eu falo a importância de ter esses parâmetros. Hoje no meio artístico marcial, por exemplo, nós temos muito poucos. Não que nós não tenhamos, mas são pessoas que não tiveram a coragem expressa de trazer isso à tona, até porque não é fácil fazer isso. É muita coisa em jogo, existem patrocinadores, tem toda uma carreira, não são todas as pessoas que conseguem falar sobre isso naturalmente ou conseguem levar isso de uma forma mais tranquila, não tem discernimento sobre. Então, não é todo mundo que vai conseguir colocar a carreira em jogo e falar sobre isso. É muita luta, é muito investimento para simplesmente jogar isso no ventilador e ter talvez uma aceitação que vai ser de uma minoria. Então, o que ocorre? Né? Essa foi a minha situação, em resumo. Né? Em 2015, eu assumi isso para minha família, comecei a estudar sobre isso, e aí foi quando eu me propus fazer o meu trabalho de conclusão de curso dentro da Universidade Federal de Viçosa, voltado para isso, o meu TCC intitulado Transgêneros e Modalidades Esportivas de Combate, onde eu fiz toda uma rebusca histórica, científica, sobre diversos fatores, tanto de parâmetros fisiológicos, biológicos, até os critérios hoje de utilização de hormonização, da transição de gênero e implicações no esporte. Todo ele. Então, foi um material bastante complexo, que eu vou dar continuidade, eu estou em processo de projeto de mestrado, então eu vou submeter isso, eu quero iniciar meu mestrado nesse ano, à base disso. Então, eu já estou buscando ainda mais informações para que nós tenhamos as condições de trazer essas pessoas para essas modalidades de uma forma que isso seja compatível, que não haja atrito, que as pessoas possam competir, seguir dentro do esporte e fazer o que nós tanto amamos, que todos querem, não é? Que isso é uma situação comum. Então, o que ocorre? Com relação a essa questão, assumi, em 2018, eu apresentei o meu TCC e foi quando eu vim à tona para falar publicamente sobre isso. Por que a demora? Explicando aqui no EMI. Por que eu não falei, por exemplo, lá em 2015? Por que esses 3 anos de espera? Eu acredito que para qualquer tipo de intervenção que nós almejamos para a sociedade, o que nós queremos trazer, é preciso ter um embasamento para isso. Porque se for trazido de qualquer forma, falando como um professor, se eu trouxer de qualquer forma, a maioria das pessoas não foram devidamente educadas para receber aquela informação. Então, logo, se eu trouxer ela de qualquer forma, sem ser cientificada e sem trazer argumentos e formas com que as pessoas compreendam isso, eu vou trazer uma revolta. Eu quero aceitação, eu não quero a revolta. Eu quero que as pessoas compreendam que são seres humanos, são pessoas que querem competir, que querem fazer o que também elas amam, os demais que não conhecem isso, e que há formas de se fazer isso. Então, por isso, eu me embasei cientificamente, escrevi sobre, e aí eu vim à tona para poder falar sobre isso. Me assumi publicamente, e aí, desde então, eu venho trazendo isso, certo? Então, falando para vocês agora, pessoal, explicado aí o meu contexto, vou trazer para vocês essas definições, e aí a gente linka na parte do esporte. Pode ser assim, Noemi? Pode, claro, Pode ser. pode. O Então, é o Chicão aqui seguinte, tá te dando parabéns
pela sua iniciativa, porque foi o que você falou, muitas pessoas não têm acesso à informação, ou hoje tem na televisão, né, mais explicado do que há um tempo atrás. Algumas novelas trazem isso, mas tem pessoas que mesmo assim, né, não enxergam, não entendem, ou tá, esse assunto não diz respeito a mim, e não procura saber, né, entender melhor. E muitas pessoas que não procuram, às vezes, né, elas ainda não se identificaram, Exato, né? Então, exato. galera, um assunto muito importante. Eu queria aproveitar para estar pedindo o pessoal que está assistindo, se conhece, né? A gente sempre conhece alguém que gostaria de entender mais sobre. É uma informação, né, que a gente está trazendo aqui, é a história, é contexto, é a história do Cris, e que é importante, e que eu tenho certeza que vai somar na vida de vocês. Então, se vocês quiserem estar enviando pro seu amigo, para sua amiga, tá bom? E pode dar continuidade, Cris. Ah, perfeito. Eu agradeço aí o Chicão pelo comentário, eu agradeço também ao professor Acácio aí, de fato, né, a iniciativa veio dele de nós falarmos sobre isso, eu achei excelente, foi uma iniciativa ímpar, que nós não vemos por parte de muitas pessoas que estão também há anos dentro do meio artístico marcial e não se propõem a falar sobre isso. Né, abafam a situação por conta de mídia, abafam por conta de carreira, então, quanto mais nós falamos sobre isso de uma forma sensata e o mais rápido nós fizermos isso, menos preconceito vai haver, mais natural isso vai se tornar e nós vamos poder seguir com a vida como seres humanos que somos, iguais, devemos ter essa empatia, até para que nós consigamos tornar essa sociedade tão louca um pouco melhor todo dia, certo? Verdade, o Acácio colocou aqui, né, esporte para todos, independente do gênero. E isso é importante. E a gente, né, o Acácio é meu tio, a gente sempre conversa sobre, né, as lives, todos os assuntos. E a gente achou extremamente importante, né, tá falando sobre isso, para as pessoas entenderem. E assim, a gente fala sem medo, igual você falou que outras, né, entidades podem não falar. Mas eu acredito que as pessoas têm muito medo. Se eu falar, será que é aquele pessoal que está afiliado, aquele que está assim, aquele que se cadastrou? Então a gente não está preocupado com isso. A gente veio para somar na vida de todas as pessoas, independente, tá bom? De suas escolhas. E é isso, galera. A gente está aqui para somar e dar todo o apoio necessário para quem quiser. Pode, né? Tá entrando em contato, né, com a gente. E é isso aí. Pode continuar, Cris. Eita, olha só, pessoal que está entrando aí, deu boa noite para vocês aí, tá, pessoal? Olha só, então, é, partindo agora para essa questão dentro do esporte, né? Vamos linkar aí, eu peguei da minha carreira. Primeiramente, vou trazer para vocês as definições, que é o que eu acho que o pessoal acaba tentando quebra a cabeça demais com isso. Igual tu falou, tem na mídia, tem nas novelas, só que é como eu falei para ti, Noemi. O problema é como essa informação, como eu vou trabalhar em cima dela para que ela atinja aquilo que eu preciso, que é a compreensão de quem está me ouvindo, quem está vendo aquilo. Uma novela, ela traz isso de uma forma teatral. Ela traz de uma outra forma que nem todo mundo vai compreender. Talvez se você for daquele meio, você vai ter uma compreensão maior. Você nem sempre Verdade. vai ter a devida sensibilidade específica para compreender naquele contexto. Um jornal vai trazer de uma forma em notícia e muitas vezes vai transformar aquilo como é que eu poderia dizer, uma polêmica, e aí isso acaba aumentando o nível de preconceito e falta de compreensão daquilo. Então, o ideal seria falar de uma forma mais, de forma que as pessoas consigam de fato compreender, uma linguagem que elas consigam compreender. Então, separando aqui para vocês, pessoal, nós temos três tópicos aqui: gênero, sexualidade e sexo. São três coisas diferentes, correto? Partindo de lá de trás, daquilo que todos estão acostumados, né? Até para que nós possamos linkar o restante. Sexo, eu falo não do ato sexual, mas falando sexo biológico. Sexo tem a ver diretamente com a genitália com a qual a pessoa nasce.
Então, quando nós nascemos, o que que é o ponto tradicional que as pessoas estão acostumadas? Quando falamos nasceu uma menina ou nasceu um menino, essa conotação ela é dada segundo a genitália. É o que tem sido feito no longo dos anos, certo? Então, a pessoa nasce com uma vagina, é uma menina, nasce com um pênis, é um menino. Dentro dessa situação de sexo, nós temos feminino e masculino, como as conotações fêmea e macho. E além dos dois, nós temos o intersexo, que é pouco falado. O intersexo é a situação que as pessoas chamam erroneamente de hermafrodita, certo? Existe também o hermafroditismo como uma das vertentes de intersexual. Uma pessoa ela pode nascer intersexual, existem muitas variações de intersexual. Então, o que que acontece? O intersexual, ele pode, por exemplo, nascer com uma genitália externa masculina, ou seja, com pênis, e pode nascer com toda a conformação interna feminina, com útero, com ovários, pode menstruar. Então, pode acontecer o inverso também. Então, a conformação externa feminina, interna masculina, pode ser algo ambíguo, pode trazer os dois, pode ter uma deformação ou não, pode ser funcional ou não. Então, o intersexo é também uma pessoa que, por exemplo, dentro do esporte, se nós pararmos para analisar, quem que nós tivemos no esporte, que eu poderia citar? A Ednancy. Ednancy foi uma judoca olímpica, não é? A quase nível olímpico, não me recordo se ela chegou de fato. Ednancy, ela foi uma atleta que ela sofreu muito com isso, porque ela era intersexo. Então você pensa, uma pessoa intersexo, ela pode ter aumento de hormônios, né, masculinos ou não, dependendo de como é a conformação de intersexo dela. E isso pode ou não interferir no esporte, o que não necessariamente deve ser um motivo para excluir o intersexo do esporte. Precisa adequar a categoria para ele, tal qual vai ser para os transgêneros, e aí eu vou chegar lá. Então, fechado aqui, sexo nós temos feminino, masculino, e nós temos o intersexo, que pode ser a pessoa que ela nasce com essas diferenças ali de genitália, onde ela pode ter as duas ali em diversas formas de conformação. Gênero. O gênero é a forma com que eu me sinto e me identifico com relação àquilo que é dito masculino, com o que é dito feminino, com ambos ou com nenhum dos dois. O que que isso quer dizer? Gênero, nós temos o masculino, nós temos o feminino e nós temos pessoas não binárias, certo? Então, o binário, ele vem do feminino e masculino. O não binário é aquele que não se identifica com nenhum dos dois ou se identifica com ambos. Te dando esse exemplo. O meu sexo, o que nós falamos anteriormente, é feminino. Meu gênero é masculino. Eu sempre me identifiquei com o masculino e eu falo no quesito de diversos fatores, tá? Isso pode ser expressado pela forma de se vestir, pelo corte de cabelo, pela entonação de voz, por aquilo que nós temos ao nosso redor que é mais apropriado, aspas, para o masculino ou feminino, tá? Dentro dessas conotações. Então, basicamente, aquele gênero que me foi atribuído por eu nascer com sexo feminino não era o adequado para mim. Isso é o que ocorre naturalmente, certo? Então nós temos esses pontos. No caso da pessoa que ela é não binária, ela é uma pessoa que ela tem a genitália, pode ser feminina ou masculina, ela pode ser intersexo. Ela pode compreender que ela se enquadra tanto no feminino quanto no masculino, então pode ser alguém com sexo masculino que gosta de usar maquiagem e também gosta de usar uma calça e um cabelo mais curto, ou gosta de manter a barba, mas gosta de usar um vestido. Ele é não binário, é um sujeito não binário. E, na verdade, a conotação para o não binário existe, inclusive, uma linguagem apropriada para o não binário. Porque como ele se identifica com ambos, ou ele pode se identificar com nenhum, eu não necessariamente vou tratá-lo no feminino ou masculino. Então, por exemplo, se o não binário, eu vou falar, eu estou cansado, sou eu que me identifico com o masculino. Um não binário, que ele não se identifica com nenhum dos dois,
Ele pode falar que está cansado de, ou estou com cansaço. Essa linguagem neutra, inclusive, ela tem sido muito estudada, tem pessoas adaptando a forma de falar até para conseguir respeitar essa condição de gênero, correto? Então, essas são as variações que nós temos de gênero. Temos outras manifestações. Nós estamos falando daquilo que nós temos de conhecimento hoje. Existem outras, com certeza, né? Nós vamos, conforme vai evoluindo as coisas, a gente vai se dando conta que há outras. E sexualidade, talvez a mais abrangente das conotações, então nós tivemos sexo, certo? Que é algo atrelado à genitália, que é feminino, masculino, ou intersexo. Gênero, que pode ser feminino, masculino, ou uma pessoa não binária. E nós temos a sexualidade. A sexualidade é algo referente à minha atração sexual, ou amorosa, ou afetiva, porque são coisas diferentes, com relação ao outro. Então, o que isso significa? Quando eu falo esses 3 pontos, é porque se eu, por exemplo, nós temos outras situações. Eu, por exemplo, sou hétero, me identificando com o gênero masculino, a partir do momento que eu me atraio afetivamente pelo gênero feminino, tenho a minha noiva maravilhosa, Andressa, está aqui em casa, com os nossos 3 filhotes. Então eu sou heterossexual. Eu me atraio sexualmente e afetivamente por mulheres, sejam cisgênero ou não. Essa conotação cisgênero e transgênero, cisgênero são as pessoas que quando nascem com a genitália, por exemplo, feminina, e se identifica com o feminino. Então, tanto o sexo quanto o gênero são o mesmo, femininos. Então, é cisgênero. O transgênero, ou seja, transpassa isso. O transgênero é aquele que ele nasce com uma genitália que é feminina, por exemplo, que é o meu caso, mas se identifica com o gênero masculino. Esse oposto traz o transgênero. É isso que é o transgênero, certo? Então, são essas as conotações. Dentro da sexualidade existem diversas. Nós temos heterossexuais, que são as pessoas que se identificam, e aí essa identificação não é pela genitália, é pelo gênero, certo? Então, nós temos heterossexuais que identificam pelo gênero oposto, homossexuais pelo mesmo gênero. Pode ser cis ou transgênero, não tem problema. Isso aí não vai alterar. Nós temos bissexuais, se identificam com uma atração em ambos os gêneros, tanto por mulheres ou homens transgêneros ou cisgêneros. Pansexuais têm uma variação maior. Eles se identificam com não binários, eles têm atração por pessoas do gênero feminino, pessoas do gênero masculino, independentemente. Tem algumas pessoas que são assexuais, não tem nenhum tipo de atração. Então, para elas, essa questão do sexo não é necessariamente algo que faça essa diferença. São pessoas assexuais. Elas não têm problema com relação a isso. E existem outras manifestações. E aí é algo que é de cada um, é do íntimo de cada um. Mesmo entre ali pessoas que são heterossexuais, as manifestações sexuais podem ser muitas. Então, basicamente é isso. Nós temos esses 3 pontos. E aí, como que eu lanço isso para a questão do esporte? E aí que entra o ponto, que é o complexo do negócio. Falando, por exemplo, do jiu-jitsu, que é o que nós viemos falar aqui, aí eu posso estender isso ao MMA, onde as regras têm um mesmo parâmetro, vamos colocar assim. O que de fato vai interferir na competição? O sexo e como eu, de alguma forma, manipulei ou não essa questão do sexo. Por que eu estou falando isso? O meu caso, por exemplo, eu sou transgênero. Transgênero. Eu tenho uma identificação de gênero diferente. Eu ainda não me enquadro como transexual porque eu não fiz ainda o processo para mudança de sexo. É algo que eu pretendo fazer quando eu deixar o esporte. Isso é uma situação excepcional minha, tá, pessoal? Deixando muito claro para vocês. Eu optei por isso por uma série de fatores, tá? Eu tenho para mim que a essa altura do campeonato, 14 anos de carreira, pretendo encerrar talvez em 2, 3 anos dentro do meio competitivo de MMA, por exemplo, profissional. Eu quero fazer a minha transição.
Eu despenderia 2 anos da minha carreira por conta disso para me readequar para lutar na categoria masculina. Que mais seria, na minha concepção, e eu falando como eu, Cris, seria muito mais uma questão de ego, de reforçar que eu sou um homem e posso lutar com um homem cis, do que algo que influenciaria no meu objetivo enquanto artista marcial. Porque qual é o meu objetivo como artista marcial? O meu objetivo é auxiliar para que nós tenhamos uma sociedade melhor através das artes marciais. Quando eu mudo para positivamente a vida de um aluno meu, quando o aluno meu chega lá na escola de artes marciais, e eu já tive muitos casos, que tem a depressão, que tem ansiedade, que tem problemas em casa, que de fato, e isso eu falo porque as pessoas elas entregam toda a essência delas quando elas estão dentro do tatame. É muito difícil você esconder a tua essência quando você está no tatame. E ao trazer isso à tona, eu como professor, eu posso de alguma forma auxiliar para que aquela pessoa evolua e explore o melhor dela. Então, o meu objetivo é esse. Como atleta, o meu objetivo dentro do MMA, por exemplo, é fazer com que as pessoas conheçam o nosso trabalho enquanto escola de artes marciais, enquanto instituição filantrópica. E quando eu entro no octógono, o que eu quero que as pessoas vejam, seja no octógono, seja no ringue, seja no tatame para lutar o jiu-jitsu, eu quero que as pessoas vislumbrem uma bela luta. Eu quero mostrar técnica, eu quero mostrar essência marcial, eu quero mostrar que eu sou capaz de respeitar a pessoa que está na minha frente lutando comigo, que eu posso entregar tudo que eu tenho e saber respeitar aquela pessoa. Que eu respeito as regras, que eu acredito nessas regras que são pontuadas para que o esporte seja algo justo para as pessoas que estão ali. Esse é meu objetivo como artista marcial. Então, eu lutar com um homem ou lutar com uma mulher, como eu devo fazer devido à minha questão, que é o que eu vou trazer para vocês, não faria diferença. Só para que vocês entendam a minha questão. Então, como eu falei, como eu vou trabalhar essa questão do sexo da pessoa é o que vai interferir ou não no esporte. E como que isso pode interferir? Vamos lá. O que, que nós temos hoje de regra, no caso, para os transexuais? Por que, que eu falo para os transexuais, pessoal? Porque ser transgênero, simplesmente se identificar com outro gênero, não vai mudar o meu aparato fisiológico. Não vai mudar quem eu sou biologicamente. Não vai mudar minhas estruturas musculares, não vai alterar minha estrutura óssea, articular. Então não vai ter nenhum tipo de alteração, porque é só uma identificação de gênero, uma identificação social, correto? Então, como eu não passei pela transição ainda, tudo que está no meu corpo funciona como de qualquer mulher cisgênero, correto? Então, os meus parâmetros de força, de velocidade, de potência, de propício para elasticidade, tudo isso se enquadra na categoria feminina, porque eu não coloquei nenhum tipo de hormônio no meu corpo, correto? A retirada de seios, por exemplo, não interferiria, mas a hormonização sim. Isso se enquadra em doping, correto? Então, isso por si só não me retira da categoria feminina. É basicamente como funciona, tá? Porque eu sou transgênero. Agora, justamente por isso, nós temos as regras para os transexuais, que são as pessoas que passaram pelo processo de transição de gênero e sexual, correto? Porque como isso pode alterar? Eu vou trazer para vocês agora. Se a pessoa, por exemplo, a questão da sexualidade, a pessoa que está ali, que biologicamente ela tem os mesmos parâmetros do adversário, se ela gosta de homens, mulheres, cisgêneros, transgêneros, de todos, isso não vai interferir. É uma questão sexual, uma questão íntima, e isso não interfere no esporte, não interfere no desempenho, correto? Então, a sexualidade não tem interferência. O gênero não tem interferência. O gênero não. Vai a manipulação desse gênero que vai ter esse problema. O que nós temos hoje de parâmetro de regra para transgêneros? Nós temos duas instituições que regem as regras hoje que têm um parâmetro de transexuais. Nós temos o Comitê Olímpico Internacional, o COI, e nós temos
Association of Boxing Commissions. Essa é uma associação, a ABC, que ela rege as regras dentro do MMA e dentro das modalidades de grappling, tá? Então, nós temos, até trouxe aqui, o próprio artigo que eu escrevi, para vocês entenderem como que funcionam essas regras, tá? Hoje, dentro do COI, eu vou ler para vocês. O COI estabelece o seguinte, hoje, tá? Para quem transita do sexo feminino para o masculino, que é a grande maioria das vezes o debate maior gira em torno disso. Os homens que fazem a transição para a mulher. O que nós temos hoje? Dentro do COI. Para o masculino, ele pode competir, ele é elegível para competir na categoria masculina, tá? A partir do momento que, se ele tiver aqui, nós temos um parâmetro de testosterona que eu preciso seguir, certo? Então, ele precisa ter a identidade feminina de gênero, ela não pode ser alterada, certo? Por no mínimo 4 anos. Então, se eu fiz essa transição, homem cisgênero para mulher transgênero, né? Ou, no caso, mulher transexual, mínimo 4 anos tem que se manter na documentação que é uma mulher. E isso, logicamente, vai se manter por toda a vida. Os níveis de testosterona dessa pessoa precisam se manter durante pelo menos 1 ano antes da primeira competição a 10 nanomol por litro. Hoje, isso é algo que tem sido modificado. O COI já tem trazido aí que talvez isso vai ser baixado para 5 nanomol por litro, tá? Então, deixando claro para vocês, pessoal, a pesquisa sobre isso é constante. E quando nós estamos falando aqui, já tem uma série de profissionais, fisiologistas, médicos, estudando sobre isso e evoluindo as regras, tá? Para além disso, nível total de testosterona tem que se manter abaixo desses 10 nanomol por litro, tá? Durante o período de competição. Então, ele vai ter isso, ele tem que se manter nesses níveis 1 ano antes de competir e tem que se manter, e isso direto vai ser testado pelo comitê, certo? Segundo cada uma das instituições, tem que se manter nesses níveis, tá? Se for o caso, quem for, no meu caso, por exemplo, quem é do sexo feminino, falando de sexo feminino, e transita para o masculino, pode competir pelo COI sem nenhuma restrição, passando pela hormonização e pela cirurgia, e vai direto, ele pode competir, tá? Essa cirurgia que eu falo, no caso, a retirada de seio, que pode ocorrer ou não, mas havendo a hormonização adequada, segundo o Comitê Olímpico Internacional, quem transita do sexo feminino para o masculino pode competir na categoria masculina sem restrição. As restrições maiores são do sexo masculino para o feminino, para que haja uma maior, para que seja mais justa essas questões. Já para a ABC, no caso do MMA, por exemplo, e as competições agarradas como o grappling, o que se aplicaria ao jiu-jitsu, aí até trazendo para vocês, pessoal, a CBJJI, eu conversei com o professor Acácio me falou sobre o interesse deles em ter um parâmetro específico de regra para esse tópico de transexuais, o que é excelente, isso é inclusivo, muitas pessoas me procuraram, depois de algumas entrevistas que eu dei, falaram que, por exemplo, não praticam jiu-jitsu ou muay thai ou qualquer outra modalidade porque o preconceito é muito grande, o nível de exclusão é muito grande. Então, ter isso, abraçar o fato de haverem outras formas de expressão de gênero, sexualidade e tudo mais, e que essas pessoas também amam artes marciais, isso vai tornar a situação mais inclusiva. E, logicamente, da forma justa, porque é como o esporte tem que ser, tá? Trazendo aqui a questão do que se enquadraria próximo para o jiu-jitsu, tá, pessoal? Não é a regra oficial da CBJJI. Isso é algo que está por vir. Mas o que nós temos pela ABC. Para mulheres transgêneros, ou seja, quem é do sexo masculino e vai para o feminino, certo? O homem que vai competir agora na categoria feminina, passou pela transição, é uma mulher transgênero. Tem que passar pela cirurgia sexual, tá? Pelo COI, essa cirurgia de genitália não é algo que deve ser feito obrigatoriamente. Pela ABC, para competir no MMA e competições de agarre, isso é obrigatório. Então, a pessoa vai fazer a cirurgia de redesignação de um pênis para uma vagina.
precisa fazer isso para poder competir, tá? Precisa fazer essa redesignação cirúrgica, a terapia hormonal precisa ser feita, tá? Durante o período aí de, no mínimo, 2 anos, tá certo? Então, diferentemente daquele 1 ano anterior para o COI, pela ABC tem que ter 2 anos de hormonização feminina para que os níveis dessa pessoa baixem, se igualem o máximo ao feminino e aí então competir, tá? No caso dos transgêneros, homens, no caso, né, sexo feminino, vai para a categoria masculina, aí essa questão precisa ter essa hormonização, isso é muito criterioso, tá? Vai passar por essa terapia hormonal e tem que ter uma certificação de um médico dizendo que aquela pessoa está com a hormonização adequada para competir naquela categoria, correto? Então, pessoal, basicamente o que nós temos hoje de regras, tá? Minha concepção com relação a essa situação toda, tá? Trazendo para vocês aqui, eu tô até cronometrando aqui, tá, Noemi? Porque se der um problema aqui, tá cronometrado. Olha É, só. eu ia falar isso com você. Daqui a pouco o tempo tá acabando, mas se você quiser, a gente abre de novo Sem para problema. concluir, tá bom? Aí, Tudo se certo. caso desligar aqui e puder entrar de novo, aí tu me fala, que aí eu coloco aqui de novo. Tudo Aí eu vou certo. aproveitar e falar pro pessoal aí, tá? Que tiver alguma pergunta pro Cris, pode estar mandando pra gente aí. E vocês que entraram agora, sejam bem-vindos, né? Então, olha só, pessoal. Vou continuar aqui então. Então, recapitulando aqui, nós temos o parâmetro do COI, onde os hormônios, não é? Que é o que é mais polêmico. O homem cisgênero, que hoje é uma mulher transgênero, ou seja, competia no masculino e agora vai competir no feminino, precisa manter a 10 nanomol por litro de sangue, a testosterona, tá? Isso é algo que já tem sido feito, parece que eles querem mudar esse parâmetro para 5, mas é algo que ainda não foi colocado, porque houve o adiamento das Olimpíadas, então essa regra acabou não tendo efetividade, mantém-se nos 10, tá? E essa pessoa, para além disso aí, ela tem que ter uma hormonização durante 1 ano. E aí, o que que implica isso, pessoal? O que que muda nesse 1 ano? O que que muda nessa hormonização? Um homem, quando é submetido, não é um homem cisgênero, quando é submetido a uma hormonização feminina durante esse período, os níveis de velocidade, força, potência, condicionamento cardiorrespiratório, eles decaem de uma forma extremamente brusca. Justamente por isso, isso foi testado, isso foi estudado, isso foi cientificado. Os níveis se equiparam e às vezes chegam até um pouco mais baixo do que as mulheres cisgênero. Então, uma mulher trans costuma às vezes ficar abaixo um pouco da mulher cisgênero, ou seja, a mulher que nasceu com o sexo feminino. Então, justamente por isso, há essa forma de isso se enquadrar, correto? Por enquanto, é o que nós temos do COI. Vão fazer estudos mais aprofundados? Sem dúvida nenhuma. Quanto mais aprofundados, melhor. Isso vem sendo aprimorado, mas é o que nós temos hoje. O que enquadra, ou seja, é permitido? É permitido. Para o caso das lutas que envolvem mais contato, exige também a retirada da genitália, fazer a redesignação, e se tem um pênis, vai ter uma vagina. Correto? Basicamente isso. No caso, se eu quisesse hoje competir no masculino, eu precisaria passar por uma transição hormonal, ou seja, tomar periodicamente com o auxílio de um profissional, certo? Tem que ter um endocrinologista envolvido nisso, não é a Deus dará, tá? Essa terapia ela tem que ser feita por um médico e certificada por um médico, tem que ter um atestado correto de que isso está acontecendo e esses níveis estão assim. Isso é também monitorado periodicamente. E aí, no meu caso, eu teria que me hormonizar. Posso ou não fazer a cirurgia, a retirada de seio, ou a faloplastia, mudança de sexo também da genitália. Isso é a critério. E aí eu posso competir na categoria masculina. Correto? É o que nós temos de regra hoje. Isso, a hormonização para o masculino, também vai ter os níveis de força alterados, os níveis de densidade óssea. Nós vamos ter níveis de. A questão toda do cardiorrespiratório também aumenta, então a minha resistência cardiorrespiratória ela vai aumentar por conta da utilização da testosterona. Então, o que nós estamos
no que nós temos hoje de estudo, gira muito em torno, como eu bati muito aqui, do hormônio. É o que nós temos hoje. E por que eu estou batendo essa tecla aqui agora? Nós temos a regra, então é o que eu queria trazer para vocês de imediato. A regra, há como isso ser enquadrado, nós já temos uma regra na qual nos pautarmos. Não é a regra, talvez 100%, ainda há estudos acontecendo, mas nós já temos formas de incluir os transgêneros e os transexuais dentro dessas modalidades. Tá? Da mesma forma que existem diversas regras que vão sempre se readequando conforme os estudos vão sendo feitos. Nessa questão, nós entramos diretamente num ponto referente ao doping. Da mesma forma que nós temos que ter o critério com os transexuais, os transgêneros, é preciso ter um olhar mais criterioso com relação ao doping. E esse doping pode acontecer de outras formas. Né? Nós temos recursos ergogênicos também nesse ponto. O que eu quero dizer com isso? Que é algo que, por exemplo, no jiu-jitsu é mais criterioso que no MMA. No jiu-jitsu, as categorias de peso são muito bem quadradas. Não é? Então, por exemplo, no jiu-jitsu, quando os atletas vão lutar, a pesagem é feita hora antes da competição, minutos, certo? Dentro do dia da competição. Ou seja, é muito difícil que as competições dentro do jiu-jitsu, por exemplo, ocorram em categorias de peso discrepantes. Há uma pequena falha, nós temos a falha da questão do doping, que ainda não é algo que é feito dentro do jiu-jitsu e dentro do MMA nacional também não é. Infelizmente, eu falo como alguém que já lutou eventos dentro do país, a nível estadual, a nível nacional, já estive em transmissão ao vivo no canal Combate, já lutei no Japão, não me pediram, um dos maiores eventos do mundo no Japão, não foi pedido nenhum exame comprobatório de taxas hormonais. Então, é algo que ainda é falho, porque não é uma exigência a ser feita puramente para transexuais, para transgêneros, para qualquer atleta, porque os hormônios, de fato, eles têm uma implicação no meu rendimento. Então, eu, por exemplo, eu tenho aqui exames, que foi a primeira coisa que eu pedi, eu consegui o patrocínio do endócrino. Eu pedi exames para que eu pudesse comprovar que minha taxa hormonal é da categoria feminina, isso é comprobatório, correto? Acho sensato que aqueles que vierem, transexuais, transgênero, tragam essas taxas, logicamente, até porque, tragam, né? Perdão. Até porque isso vai ser pedido, logicamente, porque se enquadra na regra. Mas quem puder ter um sensato é isso. Eu acho que é um ponto a ser pensado para o esporte, nós mensurarmos melhor essas taxas de hormônio, porque de qualquer forma isso vai alterar de alguma forma as categorias. E que nós temos, por exemplo, dentro do MMA, como é feito no jiu-jitsu. É uma tecla que eu bato muito, tá, Noemi? Eu falo porque toda a minha carreira dentro do MMA e outras competições, eu sempre segui muito à risca a categoria. O uso que eu tenho de recurso ergogênico é pontualmente para o meu rendimento. Eu não faço oscilações de peso. E por que eu bato nessa tecla? Porque é algo que não é bom para a saúde dos próprios atletas. Essa oscilação de sobe e desce de peso, isso não é algo que favorece. Isso para a saúde é um risco altíssimo. Nós temos artigos falando sobre isso. Indico a vocês um artigo do Cientista do Esporte, que é o blog do Luiz Felipe Prota, tá? Da Globo.com, que fala sobre isso. Tá? Eu citei nos meus estudos, eu tenho contato direto com ele, já conversamos sobre isso, que fala sobre essas questões de oscilação de peso. Isso é perigoso, isso é arriscado, e para além do risco para a saúde do próprio atleta, isso gera algo que para o esporte não é o que a gente visa. O esporte tem que ser justo. O esporte tem que ser justo. Se eu pego, alguém consegue, por exemplo, baixar, e eu vou ter uma live sobre isso, tá, Noemi? É até bom divulgar, eu vou trazer o meu professor de fisiologia da UFV para falar sobre isso. Então, o que acontece? Essa questão, né, eu até li o comentário aqui, né? Hoje, Esse comentário hoje aqui que eu acho que cedo a gente estava falando um pouquinho em relação a isso, a saúde. Eu até falei com o Matheus que estava fazendo com a gente. Uma pessoa perguntou, tá dando aqui 30 segundos restante. Então a gente vai ter que continuar de novo. É porque eu comecei. Eu vou encerrar e te chamo de novo, tá bom, gente? A gente já volta.